O processo original é o processo 6261-2020. O interessado é Carlos Alberto Soares de Magalhães. O assunto é suposta denúncia contra o CREA Amazonas, posse de conselheiro indicado de forma irregular. Então, o relato inicial é a COMP, Comissão de Organização, Normas e Procedimentos, a deliberação 103/2021. Então, o relator inicial seria coordenador da COMP, conselheiro Ludwig, que está aqui conosco, e o relator de vistas, então a relatora de vistas é a conselheira Andréia, relatora de vistas, de primeira vistas. Então, conselheira Andréia, a senhora está com a palavra para apresentar o seu relato de vistas. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a todos, cumprimentando os membros da mesa, aos nossos ouvintes, aos conselheiros federais, estendo as minhas saudações a todos que nos escutam. Então, relato e voto de pedido de vista referente ao processo CF 06261 de 2020, assunto suposta denúncia contra o CREA do Amazonas, posse de conselheiro da AEA, indicado de forma irregular. Interessado, engenheiro agrônomo Carlos Alberto Soares de Magalhães. Após a análise do assunto em epígrafe, e considerando que tratam os autos de suposta denúncia recebida na ouvidoria do CONFEA acerca de irregularidade cometida pelo CREA Amazonas, quando da posse do conselheiro regional, o engenheiro agrônomo Aldinei Lima Leite, indicado pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Amazonas, a AEA, e eleito em desconformidade com o disposto no Estatuto da entidade, considerando que, em síntese, o denunciante alegou que, após escolhas na diretoria, o presidente da associação indicou ao CREA Amazonas o engenheiro agrônomo Aldinei Lima Leite como representante titular e o engenheiro agrônomo Carlos Alberto Soares Magalhães como suplente. Pelo estatuto da associação, era preciso estar quites com a tesouraria da associação. Entretanto, o indicado engenheiro agrônomo Aldinei Lima Leite reconheceu que tinha dívidas com a associação ainda para quitar, e diversas cartas foram encaminhadas ao CREA Amazonas solicitando esclarecimentos e providência em relação à indicação irregular, inclusive diversas cartas foram encaminhadas ao CREA Amazonas, solicitando esclarecimentos e providências em relação à indicação irregular, inclusive endereçadas aos conselheiros regionais. Todavia, a matéria nunca foi julgada pelo plenário do regional. Considerando que o CREA Amazonas, após oficiado acerca da denúncia, manifestou-se no sentido de que, antes de entrar no mérito da denúncia, é importante salientar que o denunciante protocolou diversos expedientes questionando o mesmo fato do CREA Amazonas. Além disso, existe também expediente protocolado no Ministério Público Federal para apuração do mesmo objeto. Pois bem, em que pese a alegação da suposta ilegalidade cometida pela entidade de classe que efetuou as indicações, não cabe ao CREA Amazonas adentrar em conflitos internos das entidades de classe. O regional, no caso da vaga disponível para a entidade de classe, AEA, cumpriu decisão judicial que assim determinou para a associação, em que inclusive o CONFEA faz parte da demanda. Não cabe ao CREA Amazonas verificar se o estatuto da entidade de classe foi cumprido no ato da indicação do representante ao Conselho, principalmente no que diz respeito a requisitos de elegibilidade, como a ausência de débitos de anuidade da própria associação,
justamente por faltar-lhe legitimidade para tal, servindo ao artigo 22 da Resolução 1071 de 2015 como parâmetro para as entidades de classe. Ao CREA, cabe apenas verificar se as normas indicadas foram eleitas, cuja informação é passada pela entidade de classe, se é profissional de nível superior e que pertença à categoria ou à modalidade profissional na qual se fará representar. A Justiça Federal já decidiu que a indicação do representante da entidade de classe é assunto interno corporis e não cabe ao CREA imiscuir-se no assunto, devendo o associado procurar resolver o conflito com a própria entidade de classe na qual faça parte ou diretamente na Justiça. Fecha aspas. O CREA Amazonas não tem poder para reconhecer ilegabilidade na indicação feita pela entidade de classe, dito pelo CREA Amazonas. Ainda dito pelo CREA Amazonas, a propósito da posição que se alvitra, caso a entidade de classe tivesse indicado profissional de nível médio, esbarraria na segunda parte do artigo 22 e no caput do artigo 24 da resolução precitada, sendo um critério que cabe ao CREA verificar. Diante do exposto, questões internas corporis, como levantada pelo profissional interessado, não podem ser tratadas pelo CREA Amazonas, cabendo a este a verificação de critérios definidos nos artigos 22, 23 e 24, sem imiscuir-se em assuntos que envolvam eleições de entidades de classe, sobretudo requisitos de elegibilidade, bastando ao constar que a indicação se deu por meio de eleição prevista em estatuto. A indicação do representante ao Conselho Regional foi feita pelo presidente da entidade de classe, que tem a exclusiva representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Amazonas, conforme o artigo 20 do seu estatuto. O associado que estiver insatisfeito com a decisão tomada pelo presidente da associação deve procurar os meios adequados para buscar os seus direitos, não tendo o CREA Amazonas poder para imiscuir em questões internas corporis da entidade de classe. Fecha aspas. Considerando que o pedido da COMP, a Procuradoria Jurídica do CONFEA, PROJ, através do despacho SUCOM 047-2707, manifestou-se no sentido de que assiste razão ao regional quanto à abrangência de atuação no processo de renovação do terço e consequente composição do plenário, uma vez que a conduta administrativa se encontra de acordo com a disposição da Resolução 1071 de 2015, a qual fixa os critérios para a composição dos plenários do CREA. Considerando que não houve previsão de ingerência do CREA na eleição, tampouco no modo de indicação dos representantes das entidades de classe, mas havendo espaço para o CONFEA, em sede de auditoria, a averiguar a composição do plenário nos moldes do que dispõe a própria Resolução 1071 de 2015 e, se necessário, realizar auditoria dos processos de indicação dos conselheiros regionais. Considerando que, de acordo com o despacho da SUCOM, quanto ao entendimento jurisprudencial sobre a matéria, o CREA Amazonas trouxe à baila, adequadamente, decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, exarada para o CREA Amapá, sobre situação semelhante. Veja-se, administrativo, mandato de segurança, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Amapá, IBAP, indicação de nomes para compor plenário do CREA do Amapá, ato interna corporis, listagem indeferida pelo presidente do CREA Amapá, direito líquido e certo, violado, ordem concedida, sentença mantida. O presente mandato de segurança busca afastar a renitência da autoridade impetrada em aceitar a indicação de representantes eleitos pelo impetrante para compor o plenário do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Amapá, CREA Amapá. 2. O impetrante narra que, atendendo à Resolução número 335, de 27 de outubro de 1989,
do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia encaminhou a listagem de seus associados que se encontravam devidamente inscritos naquele órgão, para fins de ser calculado o percentual de membros que deveriam compor o órgão do CREA-Amapá. Aduz ainda que, em 27 de dezembro de 2005, atendendo a citada resolução, encaminhou àquele órgão a relação dos membros eleitos para a composição do CREA-Amapá. Contudo, o presidente do CREA-Amapá indeferiu a indicação dos representantes eleitos pelo impetrante por 2 fundamentos. Primeiro, que os nomes dos referidos membros não constavam na relação dos associados encaminhados em 16 de junho de 2005. E segundo, por ser a eleição ilegítima. Terceiro, o direito líquido e certo é patente, vez que a autoridade coautora não tem legitimidade para interferir em assuntos internos corporis da entidade impetrada, o que torna qualquer ato, como tal, escopo em abusivo e ilegal, já que contraria mortalmente os princípios do nosso ordenamento jurídico pátrio. 4, o IBAP do Amapá é uma instituição autônoma, possui estatuto próprio, o qual regula os direitos e deveres de seus membros e, segundo consta, está apto a indicar os membros que deveriam compor o terço da diretoria do CREA-Amapá. E o que foi aprovado pelo CONFEA, órgão máximo que regula as atividades de engenharia, arquitetura e agronomia. 5, a alegada situação irregular dos associados indicados pelo IBAP Amapá, constatada pelo presidente do CREA-Amapá ou pela Comissão de Renovação do Terço, no que pertine à falta de indicados, uma vez que, conforme informado pelo impetrante, não poderiam sofrer prejuízos decorrentes de erro material ou estavam em dia com as suas anuidades, bem como estavam associados há mais de um ano, requisitos básicos para terem direito à indicação para comporem a diretoria do CREA-Amapá. 6. No que se refere à ilegitimidade das eleições, fato que decorre unicamente dos interesses interna corporis, não deveriam ser discutidos pelo impetrado, tendo em vista sua ilegitimidade para deliberar qualquer que sejam assuntos afetos à instituição autônoma. Se houve ou não irregularidades nas eleições dos indicados pelo IBAP, essa só poderia ser questionada por seus associados, junto à sua entidade representativa, ou judicialmente, mas nunca pela autoridade coautora, que tem atribuições apenas de receber a lista dos indicados e dar posse aos membros. 7. Esta questão fica evidente quando se observa o que diz a resolução número 335 de 89 do CONFEA, em especial nos parágrafos 3º e 4º do artigo 5º, parágrafo 3º, recebida a aprovação do CONFEA, o CREA deverá oficiar a cada entidade de classe, comunicando-lhe quantos representantes e quais as modalidades profissionais que deverá eleger em Assembleia Geral ou na forma dos respectivos estatutos. E parágrafo 4º, a entidade de classe, após a eleição dos representantes, comunicará ao CREA o nome dos eleitos. 8. Nesta medida, resta incontestável o direito líquido e certo do impetrante, que visa manter a lista encaminhada ao CREA-Amapá, dos seus membros indicados para comporem a diretoria daquele órgão. 9. Apelação do CREA-Amapá e remessa oficial não providas. Ainda do TRF1, o relator juiz federal Gregório Carlos dos Santos, da data de julgamento 19 de novembro de 2013, quinta turma suplementar, considerando dessa feita que a PROGE concluiu que a manifestação do CREA Amazonas, SEI, número 0419785, está de acordo com as disposições normativas do sistema CONFEA-CREA e a jurisprudência pátria, não competindo ao regional, tampouco ao federal, imiscuir-se nos assuntos interna corporis das entidades de classe, considerando a necessidade de averiguação por parte do CONFEA quanto ao fiel cumprimento do artigo 16 da Resolução 1070, de 15 de dezembro de 2015, que diz, artigo 16, a entidade de classe de profissionais interessada em ter representação no plenário do CREA deverá formalizar explicitamente seu interesse quando do requerimento do registro e apresentar comprovação no estatuto de que a escolha de representantes será efetivada por meio de eleição.
Diante disto, o voto é propor ao plenário do CONFEA: 1. Solicitar ao CREA Amazonas que remeta para a auditoria do CONFEA, a AUDI, os documentos relativos à eleição e indicação do conselheiro titular Aldinei Lima Leite, por parte da entidade de classe Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Amazonas, para fins de cumprimento do artigo 16 da Resolução 1070, de 15 de dezembro de 2015. 2. Tão logo a AUDI receba os referidos documentos e finalize a averiguação destes, comunique o CONFEA sobre as medidas cabíveis e o interessado engenheiro Carlos Alberto Soares Magalhães, por este ser suplente, e fazer jus das devidas informações que também lhe dizem respeito. 3. Comunicar ao CREA Amazonas sobre a necessidade do fiel cumprimento da Resolução CONFEA número 1070, de 15 de dezembro de 2015. Este é o meu relato e voto, senhor presidente. Obrigado. Ok, obrigado, conselheira. Sendo um relato inicial da COMP, eu pediria ao conselheiro Ricardo Ludwig que fizesse aí a leitura do relato da COMP, que deu origem ao pedido de vista da conselheira. Documento, só um minuto. Boa tarde a todos. O relato da COMP trata-se da deliberação COMP número 103, de 2021, datada de 16 de julho, e ela está pautada na orientação jurídica do CONFEA, nos nossos regramentos, e também no parecer jurídico daquele regional que se manifestou acerca dos questionamentos e também de decisão judicial daquele estado. O processo é o 06261-2020, ele adveio através da ouvidoria, denúncia contra a atuação do CREA, suposta denúncia contra o CREA-M, posse de conselheiro da EA indicado de forma irregular. Interessado, Carlos Alberto Soares de Magalhães. A COMP, na sua 6ª reunião ordinária do presente exercício, realizada em Brasília, nos dias 14 e 16 de julho de 2021, após análise do assunto em epígrafe e, considerando que tratam os autos de suposta denúncia recebida da ouvidoria do CONF acerca de irregularidades cometidas pelo CREA-M, quando da posse do conselheiro regional, engenheiro agrônomo Aldinei Lima Leite, indicado pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Amazonas, a EAA, e eleito em desconformidade com o disposto no Estatuto da entidade, considerando que, em síntese, o denunciante alegou que, 1. Após as escolhas na diretoria, o presidente da associação indicou ao CREA-M o engenheiro agrônomo Aldinei Lima Leite como representante titular e o engenheiro agrônomo, no caso o denunciante, Carlos Alberto Soares Magalhães, como suplente. 2. Pelo Estatuto da Associação, era preciso estar quites com a tesouraria da associação. Entretanto, o indicado engenheiro agrônomo Aldinei Lima Leite reconheceu que tinha dívidas com a associação ainda para quitar. E 3. Diversas cartas foram encaminhadas ao CREA-M solicitando esclarecimentos e providências em relação à indicação irregular, inclusive endereçadas aos conselheiros regionais. Todavia, a matéria nunca foi julgada pelo plenário do regional.
Considerando que o CREA-M, após oficiada acerca da denúncia, manifestou-se no sentido que, aí, abre aspas, uma série de citações lá daquele regional. Antes de entrar no mérito da denúncia, é importante salientar que o denunciante protocolou diversos expedientes, questionando o mesmo fato no CREA-M. Além disso, existe também expedientes protocolados no Ministério Público Federal para apuração do mesmo objeto. Pois bem, em que pese a alegação de suposta ilegalidade cometida pela entidade de classe que efetuou as indicações, a EAA, não cabe ao CREA-M adentrar em conflitos internos da entidade de classe. O regional, no caso da vaga disponível para a entidade de classe AEA, cumpre decisão judicial, que assim determinou para a associação, em que inclusive o CONFIA fez parte da demanda. Não cabe ao CREA-M verificar se o estatuto da entidade de classe foi cumprido no ato da indicação de representante ao Conselho, principalmente no que diz respeito a requisitos de elegibilidade, como ausência de débitos de anuidades da própria associação, justamente por faltar-lhe legitimidade para tal, servindo ao artigo 22 da Resolução 1071 de 2015 como parâmetro para entidades de classe. Ao CREA, cabe apenas verificar se os nomes indicados foram eleitos, cuja informação é passada pela entidade de classe, se é profissional de nível superior e que pertença à categoria ou à modalidade profissional na qual se fará representar. A Justiça Federal já decidiu que a indicação do representante da entidade de classe é assunto interna corporis, e não cabe ao CREA imiscuir-se no assunto, devendo o associado procurar resolver o conflito com a própria entidade de classe da qual faça parte ou diretamente na Justiça. O CREA-M não tem poder para reconhecer ilegalidade na indicação feita pela entidade de classe AEAA. A propósito da posição que se alvitra, caso a entidade de classe tivesse indicado o profissional de nível médio, esbarraria na segunda parte do artigo 22, no caput do artigo 24 da resolução pré-citada, sendo um critério que cabe ao CREA verificar. Diante do exposto, questões internas corporis, como a levantada pelo profissional interessado, não podem ser tratados pelo CREA-M, cabendo a esse a verificação de critérios definidos nos artigos 22, 23 e 24, sem imiscuir-se em assuntos que envolvam eleições da entidade de classe, sobretudo requisitos de elegibilidade, bastando ao constar que a indicação se deu por meio de eleição prevista em estatuto. A indicação de representante ao CREA foi feita pelo presidente da entidade de classe, que tem a exclusiva representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Amazonas, conforme artigo 20 de seu estatuto. O associado que tiver insatisfeitos com decisão tomada pelo presidente da associação deve procurar os meios adequados para buscar seus direitos, não tendo o CREA-M poder para imiscuir em questões internas corporis de entidade de classe. Considerando que a COMP, a pedido da COMP, a Procuradoria do CONFIA, a PROGE, através do despacho SUCOM 047-2707, ele está aí nos autos, para os conselheiros que queiram acessá-lo, manifestou-se no sentido de que assiste razão ao regional quanto à abrangência de atuação no processo de renovação do terço e consequente composição do plenário, uma vez que a conduta administrativa se encontra de acordo com os dispostos na Resolução 1071 de 2015, a qual fixa os critérios para a composição dos plenários dos CREAs. Considerando que não há previsão de ingerência do CREA na eleição, tampouco no modo de indicação dos representantes das entidades de classe, havendo tão somente espaço para o CONFIA, em sede de auditoria, averiguar a composição do plenário nos moldes do que dispõe a própria Resolução 1071 de 2015. Considerando que, de acordo com o despacho SUCOM, quanto ao atendimento jurisprudencial sobre a matéria, o CREA-M trouxe à baila, adequadamente, decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, exarada pelo CREA-Amapá. E aí, no item 6 dessa decisão do TRF1, o item 6, está em negrito aí, no que refere-se à ilegitimidade das eleições, fato que decorre
unicamente dos interesses interna corporis não deveriam ser discutidas pelo impetrado, tendo em vista sua ilegitimidade para deliberar qualquer que sejam assuntos afetos à instituição autônoma, se houve ou não irregularidades nas eleições do indicado pelo IBAP. Esta só poderia ser questionada por seus associados, junto à sua entidade representativa ou judicialmente, mas nunca pela autoridade coatora, que tem atribuições apenas para receber a lista dos indicados e dar posse aos membros. Essa é uma decisão do TRF1. Aí tem todas as informações para consulta. Considerando, desta feita, que a PROGE concluiu que a manifestação do CREA-M, o documento está posto no 6, 0419785, está de acordo com as disposições normativas do sistema CONF-CREA e a jurisprudência pátria, não competindo ao regional, tampouco ao federal, imiscuir-se nos assuntos interna corporis das entidades de classe, cabendo tão somente a averiguação da regularidade da composição do plenário do CREA-M em sede auditoria, se for o caso. A CONF deliberou propor ao plenário do CONF, 1, esclarecer ao interessado que, observando a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região supracitada, bem como o despacho SUCOM 047-2707, eventuais irregularidades nas eleições dos indicados pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Amazonas, AEA, devem ser questionados por seus associados, junto à sua entidade representativa ou judicialmente, não competindo ao regional, tampouco ao federal, imiscuir-se nos assuntos interna corporis da entidade de classe. 2, determinar o arquivamento dos autos. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado. Então, temos um relato inicial da CONF e um relato de primeira vistas, que me parece que não estão convergentes, né? Estão divergentes, né? Mas não estão convergentes, né? Me parece que não tem a convergência. Então, eu vou colocar em discussão, quem sabe na discussão ainda chego numa convergência. Mas então está em discussão os dois relatos, né? Considerando que não houve a convergência. Conselheiro Aníbal, abrir a discussão, por favor. Está em discussão, temos alguma inscrição? Conselheiro Genilson, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Em seu nome, saúdo aqui os colegas internautas. É coisa bem simples. Eu gostaria de saber o ponto de divergência dos dois que eu ouvi. Um está mandando arquivar. A Andréia, vocês convergem no ponto. Não podemos nos entrar nessa seara, falando português bem simples. Aí ele pede para arquivar e você pediu o quê? Só para deixar claro, por favor. Posso responder? Nós tratamos e temos entendimentos muito semelhantes em relação ao regional, né? Porém, o CONFEA tem a resolução 1070, que no caso do relato da CONP, não foi considerado o artigo 16, que ele é muito claro que compete sim ao CONFEA, eventualmente, numa necessidade, e eu aqui julguei necessário porque trata-se de uma denúncia que foi via ouvidoria e que envolveu o Ministério Público Federal. Então, requer uma resposta clara e transparente para a sociedade, para as autoridades, por parte do CONFEA, não é o CREA Amazonas, em que o artigo 16 diz que a entidade de classe deve apresentar provas da eleição. Eu fui coordenadora de CEDER e no Rio Grande do Sul é uma rotina, um checklist. Provas da eleição, as entidades de classe todas têm, elas têm ata de eleição, elas têm, né, documentos. Então, no meu relato, não há prejuízo nenhum para os conselheiros que foram indicados, há somente uma cobrança por parte de uma eventual auditoria do CONFEA, né? Eu sugiro que a Audi requeira esses documentos para apresentação, e ainda mais porque a plenária do CREA Amazonas, ela não tratou do assunto.
Se ela tivesse tratado do assunto e resolvido o problema em casa, nos evitaria isto. Como ela não tratou do assunto, fica em aberto a dúvida. E no princípio da transparência, quem não deve não teme, fica muito fácil da Audi só agregar ao processo a comprovação da eleição e se dá por arquivado o tema. Essa é a minha proposta. Atendimento ao Ministério Público Federal, basicamente. E aplicação do artigo 16 da Resolução 1070. Obrigada. Henrique, pode colocar a Resolução 1070, artigo 16, na tela? Só um minutinho, só vamos organizar aqui. Os relatores vão ter todo o tempo, só ver a ordem de inscrição aqui, senão fica direto aqui. Conselheiro Aníbal. Conselheiro Gilson com a palavra. Entendido, contemplado. Próximo. Conselheiro Modesto com a palavra. Eu estou contemplado também, senhor presidente, com essa. Próximo inscrito. Conselheiro Genilson, segunda intervenção. Essa será a segunda e última. É uma pergunta que surgiu agora, presidente. Considerando que vai ser feita essa auditoria, pelo que eu ouvi dos relatos, o suplente desse profissional está questionando a legitimidade dele ser o titular, não é isso, conselheira? Só me corrija se eu estiver falando besteira. Ele questionou a sua própria eleição. Exatamente, ou seja, o titular não poderia ser eleito, não é isso? O suplente, que é o denunciante, diz que não houve eleição. Exatamente, e ele está desafiando o sistema Confia. É isso. Então, aí vem a minha pergunta agora. Se for comprovado isso pela auditoria, seja do Confia, seja pela Justiça, como é que vai ficar essa situação? O relato e voto foi feito em cima do que nós temos, né? E ali a propositura do relato e voto é que a auditoria gere um relatório. E aí, a partir desse relatório, eu parto do princípio de que está tudo ok. Estando tudo ok, arquivamento. Não estando tudo ok, dá-se os passos seguintes, que são um outro processo, no meu entendimento. Posso me manifestar, senhor presidente? Obrigado. Não, mas eu não fui vedado da primeira vez. Posso me manifestar? Sim, claro, relator. Coloca aí em tela para que fique bem claro o que exige o artigo 16. A entidade de classe de profissionais interessada em ter representação no plenário deverá formalizar explicitamente seu interesse. Isso todas fazem. Quando do requerimento registro e apresentar comprovação no estatuto. Então, ou seja, não impele ao CREA a comprovação da eleição, a comprovação é no estatuto que há previsão. Então, tem aí um assunto interna corporis, como indicou o TRF1, como indicou a assessoria jurídica daquele regional, como indicou a assessoria da PROGE. Como que eu vou requerer algo ao CREA que ele não tem direito de solicitar? Não tem respaldo. Quem sabe, para atender a conselheira André, a gente possa requerer isso da entidade, mas não do CREA. É exatamente isso. A minha propositura é que a Audi faça a auditoria desse processo, em que ela requeira a apresentação da comprovação no estatuto, que eu não encontrei nos processos, e a comprovação da eleição. Única e exclusivamente isso, e eu tenho certeza que encontrará, a Audi encontrará. Mas eu entendo que cabe ao Confea fazer o seu serviço de casa, que é aplicar o artigo 16 da Resolução 1070, principalmente porque temos uma denúncia via ouvidoria e envolve Ministério Público Federal. Muito obrigada. O artigo 16 está completamente atendido, tanto pelo regional quanto pelo federal, que é a verificação em estatuto. Não é a comprovação em efetivo da eleição, está claro aí na nossa resolução.
Então, como é que a gente está deixando de fazer o dever de casa e como que nós vamos fazer um dever de casa se até o CREA está impedido, que é o local de sede da instituição? Não sei, eu peço até orientação do jurídico nesse sentido. Como é que a gente faz para superar esse entrave? Okay, só conclua a sua e fala, outra, a gente dá um encaminhamento. Eu não sei se a minha leitura está errada do artigo 16, porque para mim ele está claro aí da forma como está. Concluiu, conselheiro Ludwig? Sim? Concluiu? Sim, eu gostaria só que Ok, eu passo depois para a Procuradoria. Isso. Os relatores sempre vão ter todo o tempo, sempre é o critério que eu utilizei, tem várias intervenções, mas só para a gente encaminhar. Temos mais alguma inscrição? Não temos inscrição, então, doutor Igor, o senhor pode responder a pergunta do relator Ludwig? Senhor presidente, senhores conselheiros, essa questão ela está na própria Constituição Federal, no artigo 5º, que diz que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. E também a criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas independe de autorização. E aqui eu faço destaque, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, o relato da COMP, ele está correto, porque pelo artigo 16 da 1070, nós não temos como interferir em uma questão interna corporis da instituição, que é o processo seletivo de votação. O que nós temos que exigir é que a entidade tenha essa eleição, no seu estatuto, colocado de maneira formal. Então, nós não poderíamos, conselheira Andréia, diligenciar para tentar obter da entidade essas informações que a senhora propõe, porque nós estaríamos aí violando essas cláusulas constitucionais. Então, no meu entendimento, o relato da COMP está correto. Houve o atendimento e até temos julgados aí do TRF da primeira região nesse sentido. Ok, temos mais alguma inscrição? Temos alguém solicitou remoto, conselheiro Adriel, conselheiro Galafassi, não? Não? Palavra? Não. Não temos mais inscrição, então vou encaminhar a votação. Nós temos 2 votos, o relato inicial é o relato da COMP, que será voto número 1. O relato de primeira vistas, da conselheira vistora Andréia, será o voto de número 2. E daí os senhores conselheiros têm a opção da abstenção ou a opção do não na votação. Então, quem votar 1 está votando com o relato da COMP. Quem votar 2 está votando com o relato da conselheira vistora. Ok? Esclarecido? Então, em votação, por favor. Presidente, questão de ordem, não tem a opção não aqui não, presidente. Consulto a mesa, a opção não aí do TI, que sempre tem nessas votações. Tem não e abstenção? Só tem abstenção? Consulto o TI aí, o que houve, porque sempre nós tivemos a opção do não. Pode, sim. Presidente, creio que a opção do não é só quando é uma matéria apenas. Aí nós temos não, sim, desculpe. não e abstenção. Não, Henrique. Todos os processos que têm relato de vistas têm a opção 1, a opção 2, não quando o conselheiro não concorda com nenhum dos relatos e a opção abstenção. Então é alguma falha de sistema que a gente não está ciente. Tem como verificar isso aí? O que mudou? Porque não foi autorizado nenhuma mudança na votação. Nós não também solicitamos nenhuma mudança nesse sentido. Consulta o pessoal do TI. Cadê o pessoal do TI? Por que alterou o sistema sem anuência da mesa? Presidente, se me permite, será que não caímos, se fosse, eu já sei que vai ser o 1, o vencedor, tudo bem, mas se desse tudo não,
Qual seria a saída? Porque o senhor mesmo fez uma apresentação. Se desse tudo não, seria redistribuído para os conselheiros, para um dos conselheiros que votaram não, para ele apresentar um terceiro relato. Ah, tá. Obrigada. Porque o plenário não concordou com nenhum dos dois relatos, caso fosse tudo não. Isso é possível, faz sentido, porque se o plenário não se sente confortável com nenhum dos relatos, claro que teria que ser distribuído para aqueles que votaram não, porque aquele que escolheu a opção 1 ou 2, ele tem opção. Cadê o nosso pessoal do TI? Que agora nós estamos em votação, mas tem que ter a opção não, porque se o conselheiro quiser exercer ou não. Eu vou propor aqui o seguinte, para não ficarmos no impasse. Está garantido o voto não. O conselheiro que desejar votar não, ele faz o voto verbal e a mesa vai consignar como voto não e vai fazer o registro em ata. E na deliberação. Pode ser assim? Enquanto isso, a TI vai verificando. Mas o voto não, por favor, Renato Barros, sempre fizemos assim. Eu queria saber por que foi feita a alteração sem anuência da mesa no sistema. Tá? Sempre teve a opção do não. E vários conselheiros aqui já votaram não em situações dessa. Eu me recordo muito bem desse voto. Ok? Então, nós vamos, a votação está mantida. Se algum conselheiro que já votou quiser alterar para não, pode fazer verbalmente. E quem não votou, se quiser votar verbalmente não, ele será consignado em ata como não. Senhor presidente, o conselheiro federal Modesto Santos vota não. Obrigado. Conselheiro Modesto, voto verbal não. Conselheiro Laete não está no plenário. Então eu peço para encerrar a votação, deve aparecer ali na ficha de votação como ausente, conselheiro Modesto, mas a gente vai fazer o registro em ata e na deliberação como voto não. Se der para corrigir agora, já corrigimos ali. Deu para corrigir ali, conselheiro Modesto, o verbal, o voto não. Só não aparece na hora da votação, mas verbalmente dá para colocar o não. Quando ele votar na ata não, aí ele anula a decisão do não dele ou não? Senhores, depois vocês decidem, depois das 20 horas, essa questão. Ok? Pode anunciar o resultado, então, e está consignado na ficha de votação ou não ali, conselheiro Modesto? Primeiramente, a gente pede desculpas por essa falha, não sabemos o que aconteceu, deve ser algum probleminha técnico. A gente tem mudado, feito algumas melhorias no sistema, talvez numa cópia de tal tenha acontecido o problema, a gente pede desculpas, será corrigido. De todo modo, garantido o voto dos conselheiros. Proposta 1, 15 votos. Proposta 2, 1 voto. Um voto contrário e um ausente. Obrigado, peço desculpas aqui aos conselheiros, porque essa opção sempre tem. Se tivermos outra votação até entendermos o que aconteceu no sistema, peço a votação manual e a gente faz a correção manual. Felizmente, já deu para corrigir manualmente, mas, Renato, esse voto não, ele sempre existe e aparece na votação eletrônica, por isso que deu impasse. Ok? Aí deu certo.